O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos: não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? Se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, já nesse 7º domingo desse tempo comum e às portas do tempo da Quaresma, que vamos iniciar na próxima quarta-feira, já percebemos que nessa liturgia da palavra o Senhor chama-nos a atenção para algo que era essencial na vida de todo crente. Todo aquele que faz a opção por crer em Jesus é chamado a viver a santidade. Mas como viver a santidade no tempo de hoje, onde cada vez mais cresce a indiferença, a intolerância, a falta de paciência, o ódio e tantas coisas mais que nós vemos e vivemos por aí? O que é esse convite que Jesus, através da sua palavra, e também ouvimos na primeira leitura, como vamos viver uma santidade em tempos como este? Pode ser que alguém diga: esse padre está a blefar. Viver uma santidade nos tempos contemporâneos é impossível. Alguém pode dizer que estou apenas mencionando e repetindo palavras bonitas, porque no concreto não tem nada a ver com isto. Viver, ser santo. Quem é que quer ser santo no dia de hoje? Será que esse padre está bem da cabeça? Ou será que a palavra de Deus está certa? É uma pergunta, ou são perguntas muito importantes, porque quando nós escutamos esse evangelho e vemos logo que Jesus de primeira vai citar uma lei que antes, como ele disse, a lei dos antigos, a lei daquilo que passou depois, antes de Jesus,
é que nós vamos poder fazer uma comparação com aquilo que Jesus vem trazer para nós. Nós ouvimos Jesus dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. É aquilo que ainda hoje está no meio de muitas das nossas famílias. O vizinho me fez mal, eu vou fazer o mal para ele. Alguém me desejou o mal, eu também vou desejar o mal para ele. Vou jogar praga nele. Se me desejou ser infeliz, tudo aquilo que é ruim, pois que também seja 10 vezes a mais para ele. Não é assim que nós escutamos por aí? Ou que muitas vezes podemos ter a tentação de querer que aconteça? Meus irmãos, seguir Jesus é exigente. Seguir Jesus, seus mandamentos, não são impossíveis. No entanto, não é fácil, porque Jesus é radical. Eu acho bonito porque a radicalidade para quem é jovem, mas para quem tem um desejo de querer mais agradar a Deus, é sempre muito interessante. Viver uma radicalidade do Evangelho é poder deitar tudo que está aqui dentro, todas as angústias, todo o ódio, todo o rancor para fora. A radicalidade que Jesus nos pede é uma radicalidade vivida no concreto. E isto também é viver em procura de crescer numa santidade. Ser santo não é apenas como muitas pessoas imaginam. Eu não vou viver isso porque isso é para quem quer ser santo. Eu não quero ser santo. Se você não quer ser santo, então também você não pode dizer que é filho de Deus. Se você não quer viver a santidade, então também você não deseja ir para o céu, porque no céu só entra quem é santo. Santo, no sentido que estamos a dizer, procurar viver na honestidade da vida, procurar viver na verdade, não na mentira, não querendo enganar os outros, procurar viver o melhor possível com aqueles que nos tratam mal. Quando nós ouvimos Jesus falar quando alguém nos ofende, quando alguém nos pede algo, fazer sempre o contrário, porque esta é a resposta radical que Jesus nos ensina para viver o amor. Não se pode viver esta lei do talião de antigamente para dizer que é cristão. Se alguém fez mal, matou alguém da minha família, também vou fazer o mesmo. Fazer justiça com a nossa própria mão, isso não faz parte daquele que quer seguir a Cristo. Porque aquele que quer viver uma vida de santidade deve fazer o contrário. É a resposta do amor que vai nos levar a viver uma santidade. É difícil? É difícil. Não é fácil você dar uma resposta diferente para alguém que te ofendeu e que te fez o mal. Mas esta é a radicalidade do Evangelho e é esta a exigência que Jesus espera de nós. Senão, não servimos para viver o cristianismo. Senão, é um cristianismo que não é verdadeiro. Um cristianismo que não é verdadeiro é um cristianismo, que a gente vai levando como a gente quer. Que eu vou à missa quando eu quiser, quando me apetece, quando eu rezo quando me apetece, quando eu ajudo quando também me apetece, é tudo quando me apetece. Esta é uma vivência do cristianismo que não é verdadeiro. É alguém pensar que pelo fato de viver a fé, nada de mal pode acontecer, está protegido dentro de uma bolha, proteção, que não acontece nada de mal. Como é que isso pode acontecer se fulano é bom? Faz tantas coisas boas e uma coisa dessa, uma desgraça dessa acontece na vida da pessoa. E aí as pessoas ficam perguntando, eu não entendo que fé é esta. A fé é exigente. Não é difícil, não é impossível, mas é exigente. Então, meus irmãos, diante desse convite que o Senhor nos chama hoje na nossa liturgia da palavra, de viver esse mandamento que desafia-nos a ter um amor para além daqueles que convivem conosco, para além daqueles que fazem parte do nosso país,
O amor de Deus é universal. Como nós ouvimos, Ele faz cair a chuva sobre a casa de quem é bom e de quem é mau. Mas não podemos esquecer que Deus quer que nós vivamos o caminho que lhe agrade, o caminho de uma perfeição que nós ouvimos no finalzinho desse Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Deus é perfeito, mesmo nós sabendo que a perfeição de Deus nunca iremos alcançar. Mas é o desejo de cada dia dar uma resposta clara para aqueles que nos ofendem. Viver uma vida neste mundo que agrade a Deus não é uma vida muito fácil. Isso já está claro para todos nós, mas é importante não esquecermos de que não estamos sozinhos. Se for para poder realizar essas obras de amor que tanto Deus nos pede, sozinhos, nunca vamos conseguir. Se você não colocar a sua confiança em Deus e não esperar que a ajuda do alto, a ação do Espírito Santo haja em vós, se nós não esperarmos isso de Deus, fica mais difícil. Mas com Deus tudo é possível, porque Ele nos dará graça. Então, é importante vermos também aquilo que São Paulo nos apresenta nesta comunidade da Epístola aos Coríntios. Não esquecer de que nós somos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Então devemos viver como tal. Devemos viver como tal no sentido de a quem nós pertencemos. Se nós pertencemos a Deus, então vamos procurar viver como tal. Não podemos viver uma vida cristã e acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Assim não dá. Assim não pode. Não é? Não posso procurar viver uma fé que busque os sacramentos e viver a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo viver práticas que não condizem e que agradam a Deus. E todos já sabem, muitas coisas que muitos vão buscar porque acham que vão resolver a vida em outros lugares. Viver a centralidade da fé, viver com a consciência de que a quem nós pertencemos. E é Ele, o nosso Deus, que nós devemos procurar servir e viver esse amor que sempre faz esta relação com o próximo. É aqui que está a medida. Quer saber se você está vivendo a palavra de Deus? Como é que eu sei que eu estou vivendo a palavra de Deus? Como é que eu sei que eu estou a fazer a vontade de Deus? Então pergunte para as pessoas que convivem consigo como é que você é. Pergunte para as pessoas que você trabalha como que eles lhe enxergam, como são as suas atitudes. É assim que nós vamos medindo cada dia a nossa vida de discípulo de Jesus. Não podemos esquecer com certeza, então, devemos servir ao nosso único Deus, não a Apolo, não a Pedro, não a Paulo, mas é a Cristo que nós pertencemos. Então, peçamos a intercessão dos santos pastorinhos. Estamos a viver esses dias de festa em preparação amanhã, que é o dia em que o santuário celebra particularmente os nossos santos videntes, pedindo a intercessão deles, para que eles intercedam por nós, para que procuremos perseverar no compromisso de viver na santidade. Eles trazem algo muito importante, que é a mensagem de Nossa Senhora. E a mensagem que Nossa Senhora pediu para eles, ela também deve ser vivida por nós. Procurar viver uma vida, mesmo que em sacrifício e oração, para um único objetivo, para uma conversão, para uma mudança de vida que agrade a Deus, para não ofender mais a Deus, para lutar pela fé, para lutar pela paz. É isso que Deus quer e que pede através de Nossa Senhora e dos pastorinhos. Então, eles são santos. Por quê? Porque foram obedientes. Porque quando Nossa Senhora diz: quereis oferecer-vos a Deus e aceitar tudo aquilo que Deus vos enviar para poder alcançar todas essas graças? Sim, queremos. E nós, queremos ser santos também?
Isso é uma resposta que cada um pode oferecer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos com alegria.